Fala aí, galerinha do sexto ano, tudo bem com vocês? Com vocês que estão aqui no canal também, tudo beleza? Tudo tranquilo? Espero que sim. Hoje nós iremos para mais uma aula, mais um conteúdo novo, então muita atenção no que será falado aqui nesta videoaula. Então, sem mais delongas, vamos lá. A África Antiga. Sim, pessoal, a gente já falou de um grande império africano que é o Reino Egípcio, né? O Império Egípcio. Ele fica na África, no continente africano. Já falamos dele em vídeos anteriores, mas agora nós iremos falar de outros reinos africanos ali durante a Idade Antiga. Então vamos a eles. O primeiro reino que nós iremos destacar aí é o reino de Kush. E este reino, ele estava ali na região da Núbia, atual Sudão. Pessoal, atualmente o país chamado Sudão, ele fica ali próximo ao Egito. E na Idade Antiga não era diferente. O reino de Kush, ele ficava bem próximo do Egito e por causa disso ocorreram muitas trocas culturais entre o reino de Kush e o Egito, o Império Egípcio. Um grande exemplo dessas trocas culturais são a construção de pirâmides dentro do reino de Kush, da cidade de Meroé. Meroé foi a capital do reino de Kush por muito tempo e ela era famosa porque era um entreposto comercial. Isso quer dizer o quê? Que ali na região da África, onde se localizava o reino de Kush, quem comandava a rota comercial era a cidade de Meroé, capital do reino de Kush. E dentro dessa capital foram construídas pirâmides. Sim, pessoal, os reis de Kush, eles eram também eles eram colocados em pirâmides. Eram os sarcófagos desses reis também, onde eles aprenderam a fazer pirâmides com os egípcios. Por muitos e muitos anos, o reino de Kush, ele foi subordinado ao Egito. Então, os reis de Kush, todo o povo de Kush, ele tinha que pagar tributos e oferecer sacrifício aos deuses egípcios. Porém, existiu um tempo em que o reino de Kush dominou o Egito. Sim, pessoal, na 25ª dinastia dos reis egípcios, ocorreu que um rei de Kush, ele se tornou o faraó do Egito também. Ele foi chamado de o faraó negro e ele usava uma coroa em que nela tinham duas cobras, uma representando o Império Egípcio e a outra representando o reino de Kush. Porém, pessoal, não só homens comandavam o reino de Kush, mas dentro desse reino a mulher tinha um papel super importante. Era ela também responsável por questões políticas, questões religiosas e questões comerciais. Estas mulheres que eram responsáveis por ser sacerdotisas e também por ter influência política eram chamadas de Candaces. Então, Candace era o título dado à rainha-mãe. Candace significa rainha-mãe, e esse título era dado à rainha do reino de Kush. Por quê? O reino de Kush, pessoal, ele era um reino matriarcal. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que a linha sucessória, ela passava pelo crivo da mulher, passava pela mulher. Então, diferente dos outros reinos em que o homem vai ser o principal comandante, vai ser o chefe de família e tudo mais, no reino de Kush, quem comandava a família era a mulher. Quem comandava o reino era a mulher. O sucessor do trono era o descendente da família da mulher e não do homem. Vamos dar um exemplo aqui. Se houvesse um rei, quem seria o sucessor dele? Teria que ser o filho dele, certo? Isso aí na linha patriarcal. Mas na linha matriarcal, quem vai ser o sucessor vai ser o sobrinho, o filho da irmã dele. Por quê? Porque o filho da irmã dele, ele tem certeza que tem o mesmo sangue que o dele. E o filho da esposa dele, ele não tem essa certeza toda. Então, por isso, no reino de Kush se seguia uma linha matriarcal. E as mulheres que chegaram ao poder, novamente falando, elas eram chamadas de
Candaces. Assim, pessoal, nós temos aí a revisão do reino de Kush. Ele ficava ali na Núbia, na região da Núbia, atual Sudão. Essa região é próxima ao Egito, e por ser próxima ao Egito, ela vai ter, o reino de Kush, ele vai ter uma troca de cultura religiosa, cultura arquitetônica ali com o Egito. E uma desses exemplos de troca de cultura são a criação de pirâmides dentro do território de Kush. Além disso, a organização social ela era baseada no matriarcado. Então, o título dado a essas mulheres que chegavam ao poder, organizavam o poder político e econômico do reino de Kush, era chamado de Candace. E tem a cidade de Meroé, que é a capital, onde ficavam as pirâmides. E além de ser o local onde se localizavam as pirâmides dos reis de Kush, também era o local onde ocorria o comércio dentro do reino de Kush, e que era responsável pelo comércio também daquela região do continente africano. Ele era importante rota comercial para os comerciantes de todo o continente africano. Saindo de Kush, nós chegamos ao reino dos Garamantes. Esse sim, pessoal, também é um reino ali dentro do continente africano e que fica um pouquinho distante do Egito e se localiza no deserto do Saara. Como podemos ver, pessoal, o deserto do Saara, ele cruza o continente africano ali no norte da África. Ele vai de oeste a leste, de leste a oeste do norte do continente africano. E o que está circulado ali é onde ficava o reino dos Garamantes. Esse reino ficava localizado onde hoje a gente chama de Líbia. É chamado o país Líbia. Eu falei que ele estava um pouquinho distante ali do Egito, mas a gente pode perceber que a Líbia, ela é um território que está hoje, atualmente, fazendo fronteira com o Egito. Então, de alguma forma, eles poderiam também ter uma ligação, tá? Estava distante por estar um pouco no deserto, mas vocês vão entender porque eles tinham essa ligação, poderiam ter, né, essa ligação agora. Essa ligação, esse contato entre o reino dos Garamantes e o Egito, né, o Império Egípcio, ele poderia ser feito simplesmente porque os Garamantes, eles eram povos nômades, e nós já vimos que povos nômades são aqueles que não têm moradias fixas, né, eles andam de um lugar para o outro. Então eles eram nômades ou seminômades e dependiam da criação de animais ou da agricultura para sobreviverem. Então, pessoal, o que acontece? Eles tinham que comercializar os seus produtos agrícolas, né? Era só para seu autoconsumo, sua subsistência. Lembram dessa palavra? Subsistência. Então, não era para sua sobrevivência, para o seu consumo próprio, mas também para eles fazerem comércio, tanto a criação de animais quanto a agricultura. E de que maneira esse povo criava animais e plantavam no deserto, se o deserto é seco, o deserto é cheio de areia? Simples, pessoal. Esse pessoal, o reino dos Garamantes, eles viviam em oásis. O que são oásis? Oásis são locais que existem dentro do deserto, que eles têm água e também tem uma vegetação. Tipo assim, é um pontinho de, entre aspas, ouro, vou usar a metáfora de ouro, no deserto. Por que ouro? Porque água no deserto é ouro. Como nós falamos, o deserto é quente, é cheio de areia, a gente só vê areia o tempo todo. A areia é aquela coisa quente, seca, e de repente você olha e vê um local que tem água, que tem uma vegetação, isso daí é chamado de oásis. Então era nesses oásis que os Garamantes viviam, locais no meio do deserto que tinha um laguinho, né, de água, e também tinha uma vegetação. E dentro desses oásis, pessoal, os Garamantes, eles desenvolveram um sistema de fogara. O que é o sistema de fogara? É um sistema de irrigação subterrâneo. E esse sistema de irrigação subterrânea é igual a esses aí que vocês podem ver na imagem. Eles
eles tinham, né, a vegetação, tinha o riozinho dentro desse oásis e eles controlavam esse sistema para que a água pudesse chegar a esse povo, eles pudessem reter e aproveitar muito bem a água do deserto. Assim, pessoal, podemos dizer que os pontos principais dos reinos de Garamante foram que eles foram criados no século V a.C., algo que eu ainda não tinha falado, mas isso daí quer dizer o quê? Que eles foram criados ali na Idade Antiga. O reino do Garamante se localizava no deserto do Saara, na região da atual Líbia. Eles dependiam da criação do gado e da agricultura e eram povos nômades e seminômades, isto é, eles viviam andando de um lado para o outro sem uma moradia fixa, um território fixo, e desenvolveram dentro do oásis onde eles viviam no deserto um sistema de fogara, que é o quê? Que é uma irrigação subterrânea dentro do oásis para poderem absorver, reter a água. Agora vamos ao próximo reino dessa África antiga, o reino Axum. Pessoal, o reino Axum, diferente, né, dos outros reinos que nós vimos, que eles foram criados antes de Cristo, ele foi criado em 50 depois de Cristo. E 50 depois de Cristo ainda está ali dentro da Idade Antiga, segundo a nossa cronologia cristã. E o seu território, pessoal, ele era um ponto estratégico no comércio entre África, Ásia e Europa. Então, igualzinho ao reino de Meroé, o reino Axum também vai ser um importante entreposto comercial, vai ser um ponto importante dentro do continente africano, onde os comerciantes vão passar para desenvolver o comércio. Aí vocês poderiam me perguntar aí, professor, o que aconteceu com a cidade de Meroé, do reino de Cush? A cidade de Meroé, do reino de Cush, ela foi dominada pelo reino de Axum e foi destruída por eles. Por isso que o reino de Axum ele passa a ser o principal ponto de comércio no continente africano a partir do ano 50 depois de Cristo, pois eles destroem o reino de Cush e destroem a cidade de Meroé também. Aí, pessoal, nós podemos ver o reino de Axum. Esse reino de Axum, ele ficava localizado ali também, próximo ao Egito, próximo à região onde ficava o reino de Cush, e ele era um importante ponto, vocês podem perceber, ali com o norte da África e também a Península Arábica. Então, são dois pontos ali que são importantes para a rota comercial, fazer comércio tanto com a Península Arábica, que é o que a gente chama de Oriente Médio, com o continente africano. Aí vai ter pontos de ligação para a Europa e também para a Ásia, o extremo Oriente. Pessoal, por ser um importante ponto de comércio, o reino Axum vai ter moedas de ouro. Na verdade, eles tinham moedas de ouro, prata e bronze dentro do seu território, para ele poder fazer comércio tanto com o Egito quanto com o Sudão, que era onde ficava o reino de Cush, a Península Arábica e a Ásia. E esse intercâmbio cultural entre o reino Axum e os outros lugares do mundo vai trazer um importante diferencial na questão da língua do reino Axum. Vai ser uma língua que vai ter várias características vindas da Ásia, da Europa e da África. Vai ser uma língua bem misturada, e também na arquitetura do reino Axum. Então, pessoal, se o reino de Cush ele foi influenciado pelos egípcios e construiu pirâmides em seu território, o reino Axum ele foi influenciado pela cultura cristã. Então eles vão construir obelisco. O que são obeliscos? São essas torres enormes de pedra aí que estão na imagem e que vocês podem ver, e que na verdade representam uma homenagem aos reis sepultados. Então eles não tinham pirâmides para sepultar os seus reis, mas eles homenageavam os reis mortos com esta arquitetura, o obelisco, uma grande influência ali da cultura cristã dentro desse reino de Axum. Assim, pessoal, podemos fazer a revisão do reino de Axum dizendo que foi um reino que se criou ali na África no ano 50 depois de Cristo. Seu território era um ponto estratégico no comércio da África com o Egito, o Sudão, a Península Arábica, a
da Ásia e por ser um ponto de comércio estratégico, o reino de Axum ele desenvolveu moedas de ouro, prata e bronze, e o intercâmbio cultural devido ao comércio se refletiu na língua do reino Axum e na arquitetura desse reino também. Assim, pessoal, terminamos a nossa videoaula de hoje. Espero que tenham gostado, espero que tenham refletido sobre esses reinos africanos e mostrado para vocês que a grandiosidade, o poderio de reinos não aconteceram só na Europa, não só no Oriente, não só na Ásia, mas também aconteceram na África, no continente africano. O maior exemplo a gente já viu foi o Egito, agora vimos outros grandes exemplos, o reino de Axum, o reino de Kush e o reino Garamantes, e também vimos exemplos de sociedades complexas na América, no continente americano. Isso nos mostra o quê? Nos mostra que todos os lugares do mundo conseguiram desenvolver sociedades com sistemas políticos, econômicos, sociais e religiosos complexos, ou seja, diversificados. Guardem essa informação, não se deixem enganar falando que um reino é melhor que o outro. Não, cada reino conseguiu desenvolver suas características da melhor forma possível, e que vocês possam guardar isso na mente de vocês. Valeu, pessoal, até a próxima, tchau, tchau.